Olá, continuando a série de vídeos da leitura comentada sobre um artigo de revisão sobre o kefir de água, a referência desse artigo estará na descrição do vídeo. Então esta é uma série de vários vídeos no qual eu estou lendo na íntegra todo o artigo e fazendo comentários. Então pode ser um pouco cansativo, eu sugiro que veja os vídeos devagar, com calma, se possível peguem o artigo, leiam, façam as suas anotações, a sua compreensão sobre o que está sendo dito, pois as informações aqui podem ser importantes para a construção do nosso conhecimento. No vídeo anterior eu havia terminado de ler um tópico e ficou faltando essa tabela 4. Essa tabela 4 eu considerei muito importante porque eu acho que se você entender essa tabela 4, você vai entender toda a fermentação do kefir, embora muitos fatores aqui não foram levados em considerações. Então, tem uma variabilidade a mais que foge dessa tabela, mas em aspectos gerais, essa tabela nos fornece a base da fermentação do kefir. Essa tabela traz o seguinte, as consequências gerais de vários fatores na fermentação do kefir. Aqui ele elenca os fatores como extrínsecos, são fatores que podem ser controlados, ajustados, e fatores intrínsecos ao meio, que às vezes a gente não tem muito controle desses fatores intrínsecos, mas os extrínsecos a gente que controla, a gente que propõe para a fermentação. E ele considera os fatores extrínsecos nutriente, a capacidade tamponante do meio, ou seja, a formulação, e oxigênio. Os fatores intrínsecos que a gente não vai conseguir controlar, que eles vão oscilar conforme a fermentação, seria o pH e o crescimento dos grãos. Aqui no caso, crescimento eu entendo como multiplicação dos grãos ou multiplicação dos micro-organismos. Isso é um fator intrínseco, dadas as condições que a gente fornece. Então, esses são os fatores. Pensando aqui, existem outros fatores? Existe, como por exemplo, a diversidade de micro-organismo da cultura, a região, a temperatura, vários outros fatores, como por exemplo o açúcar que está sendo utilizado. Aqui no Brasil nós temos açúcar mascavo. Então tudo isso são outros fatores que cairia aqui. Por exemplo, a questão do açúcar, açúcar e temperatura cairia como um fator extrínseco, porque eu posso trocar o açúcar, eu posso fazer uma fermentação refrigerada ou mesmo aquecida em lugares muito frios. E, por exemplo, um fator intrínseco seria a origem da cultura, a microbiota, os micro-organismos que compõem ali a simbiose da cultura e quais são as características dele, tipo de região, de fermentar rápido, fermentar devagar. Então, isso seriam fatores intrínsecos que a gente não controlaria. Então, teria que se testar até colônias, culturas diferentes aí do kefir. Mas aqui o autor não expandiu o estudo dessa maneira. Por que eu penso que o autor elencou esses fatores? Uma, porque isso aqui já está descrito na literatura científica, e outra, porque no próximo tópico desse artigo ele vai falar em scale up, que é aumentar a escala da fermentação. Eu acho que ele já está pensando no processo industrial. Então, no processo industrial, ele não precisaria se preocupar muito com questão de temperatura, pois ele controlaria a questão da origem da cultura. Então, eu acho que ele trabalharia com uma única cultura. Então, eu penso que ele fez essa tabela, construiu essa tabela, tomando por base já um processo aí para ser feito em indústria. Eu até estava pensando, por exemplo, a gente ainda não tem um kefir de água industrializado. E eu acho que dificilmente a indústria aí de refrigerante, a área alimentícia, talvez vai explorar o kefir de água. Eu não consigo ver um produto final do kefir de água, mas uma pessoa comentou, seria interessante se a Coca-Cola, a Coca Company, que eles já fazem sucos, comercializasse kombucha. Eu sei que o grupo da Coca-Cola não trabalha com bebidas fermentadas, mas talvez aqui no Brasil, caso alguém crie esse mercado, a Coca ou mesmo a Ambev,
que a Ambev, produtora de bebidas, de cerveja, exploraria esse lado aí da bebida fermentada. Eu sei que a Coca-Cola não trabalha com bebidas fermentadas, mas se a gente for pensar em planta, eu acho que a indústria brasileira ou a fábrica aqui no Brasil que estaria mais apta para colocar um produto do kefir de água no mercado seria a Yakult, porque a Yakult já tem o fermentado de leite utilizando o Kase Shirota, eles mantêm toda a questão da escala do frio para os micro-organismos daquele Yakult chegar em casa vivos ainda, tendo atividade, e eles também, se eu não me engano, têm algumas vitaminas, Stafman, uma vitamina destinada para o público feminino também. Então eles, talvez, eu acho que eles já têm uma planta e já têm uma logística que seria, sei lá, teria maior capacidade aí de produzir uma bebida à base de kefir de água para ser vendida e ainda com a atividade probiótica. Mas isso é só uma especulação, só uma curiosidade, a minha opinião do que eu penso. Voltando aqui para a tabela, para eu não divagar muito, então temos aqui os fatores. Eu falei da questão que o autor já está pensando na produção industrial. E aqui temos os níveis do fator. Então, o que seria o nível? Seria como se fosse a quantidade. Então, nutriente, que é um fator, quantidade baixa, quantidade alta. É a capacidade tamponante num nível baixo e num nível alto. O oxigênio no nível baixo, nível alto. E aqui o pH, que é intrínseco, a gente não controla, mas dá para monitorar, observar. Então, o pH num nível baixo e a multiplicação dos grãos num nível baixo e num nível alto. Vamos pegar agora as linhas. Então, nós já vimos as colunas da tabela e agora vamos pegar a linha. Então, um fator extrínseco, que seria o nutriente, quando ele está num nível baixo, a gente tem fermentação lenta, uma alta quantidade de carboidratos residuais totais, a gente tem uma baixa produção de metabólito, a gente tem valores mais altos de pH, baixo ou pouca ou nenhuma multiplicação. Aqui grain growth eu entendo como multiplicação. Uma alta abundância de bactérias ácido-láticas. Isso seria, por exemplo, se eu utilizar pouco nutriente, eu observaria isso aqui como resultado. Quando eu utilizo muito nutriente, como resultado eu tenho fermentação rápida, eu tenho uma alta produção de metabólitos, eu tenho uma alta quantidade de carboidratos totais, de açúcar residual, por exemplo. Então, observe que, independente do nível de nutriente, o residual de carboidrato ele acaba sendo alto. Só que aqui ele não especifica quais carboidratos. Então, isso é um ponto aí também para ser observado na fermentação em si. Mas isso não daria diferença. Sempre vai sobrar ali um açúcar residual da fermentação. Por que esse açúcar residual, muita gente pode pensar, é ruim porque sobrou carboidrato da fermentação? Pensando na bebida, não é ruim, pois esse carboidrato residual vai ajudar no paladar, no sabor, e também na hora de continuar a fermentação para formar gás, lá na segunda fermentação ou na carbonatação, esse açúcar residual ele vai ser consumido. Então a gente não precisaria adicionar uma carga a mais de açúcar. Lógico, às vezes quando se adiciona o sabor, ele vai vir com açúcar. Por exemplo, se eu adiciono o suco de uva contém muitos açúcares, então você está adicionando uma carga a mais. Isso esse açúcar a mais vai estimular a fermentação, que vai gerar mais metabólitos, inclusive o álcool. Isso é muito comum com a questão do kombucha. Às vezes adiciona-se um sabor, o teor alcoólico acaba aumentando a ponto de se tornar uma bebida alcoólica acima de 0,5% de teor alcoólico. Então, com o kefir de água, essa questão do carboidrato residual é interessante, não é algo negativo, pelo menos na minha visão. Quando se utiliza os nutrientes num nível alto de concentração, a gente tem a questão aqui de os valores de pH. Ele fala que um alto relativo de pH, isso aqui eu não entendi, e ele fala que tem uma baixa taxa ou proporção de
bactérias láticas por levedura, ou seja, a gente vai ter menos bactérias láticas e mais leveduras. E também vai ter aqui uma proporção, uma baixa taxa de ácido acético e etanol, e ácido acético e ácido lático, ou seja, eu vou ter bem menos ácido acético em proporção ao etanol produzido e também ao ácido lático. Isso aqui impacta na bebida, então às vezes impacta no aroma da bebida ou no gosto, aquele gosto às vezes um pouco desagradável. A presença do ácido acético ela pode contribuir com isso, então passa a ser também interessante. Só que essa questão do nutriente alto, aqui ele não fala qual que é o impacto disso na cultura ao longo do tempo, que é algo que em casa a gente deve se observar. O próximo fator, que é a capacidade tamponante. A capacidade tamponante do meio, normalmente, adiciona-se sais, ou mesmo o líquido que está utilizando, a água que está utilizando no meio, ela pode ser corrigida para ter uma capacidade tamponante aí do meio. E quando essa capacidade tamponante, isso aqui é algo que é difícil de controlar em casa, mas na indústria isso aqui é amplamente controlado, pois tem toda a questão de tubulação, de formar crostas em tubulação. Então na indústria isso é muito controlado, de entupir equipamento, ou mesmo de contaminações. Então na área de alimentos, essa capacidade tamponante, o pH do meio, ele é sempre trabalhado a fim de se ter aí o processo operando, ou a fermentação ocorrendo na região ótima, onde tem maior rendimento. Então a capacidade tamponante, quando o nível é baixo, a gente vai ter aí baixos valores de pHs, ou seja, vai ter bastante acidez e baixa multiplicação. Quando a capacidade tamponante é alta, a gente vai ter uma alta produção de metabólito, porque a capacidade tamponante do meio vai impedir que fique muito ácido e os micro-organismos vão produzir bastante metabólitos. Vamos observar que também vai ter uma grande quantidade de carboidrato residual, mesma coisa lá do nutriente. A gente vai ter um pH um pouco mais alto, relativamente, quando tem essa capacidade tamponante. Então ela impede o excesso de acidez, impede que o pH baixe muito. Então essa capacidade tamponante a gente pode entender como se fosse uma forma de minimizar aí o estresse ácido da fermentação. Um outro fator extrínseco seria a questão do oxigênio, fazer a fermentação aberta, ou seja, de uma forma que permitisse a troca de ar, de gás, ou oxigenar o meio. Na indústria a gente pode injetar oxigênio nos tanques de fermentação. Em casa a gente utilizaria um pano ou mesmo um fermentador aberto, mas na indústria pode-se injetar oxigênio e fazer a fermentação anaeróbia, ou seja, de uma maneira que não tenha entrada de oxigênio no meio. O mais fácil de se fazer isso é utilizando aí airlock ou válvulas que impedem a entrada do oxigênio. E aqui o impacto disso, a consequência disso, quando eu tenho pouco oxigênio, eu vou ter uma baixa abundância de bactérias acéticas, ou seja, em condição anaeróbica, eu vou ter pouca bactéria acética, e quando eu tenho oxigênio no meio, eu vou ter uma maior abundância de bactérias acéticas. Então, basicamente é isso. O resto parece que não teve grandes consequências. Dos fatores intrínsecos, a gente tem aqui a questão do pH. O pH, quando ele está baixo, a gente tem pouca multiplicação, baixa multiplicação dos grãos. Quando o pH está mais alto, a gente tem uma maior ou alta multiplicação dos grãos. Então já dá para ver aí a questão do estresse ácido. Parece que o estresse ácido ele rege bastante a questão da multiplicação dos grãos. A questão dos grãos, ou grain growth. Agora eu fiquei aqui na dúvida se esse grain growth é junto ou separado, mas eu vou entender aqui como multiplicação dos grãos. Então, quando a multiplicação dos grãos ela é baixa, a gente tem aqui small grains. Finalmente, o autor fala da questão do tamanho dos grãos. Então, essa questão de small e aqui do outro lado large seriam grãos pequenos. Eu acho que grãos mais, talvez,
pensando aí no cultivo caseiro, grãos pequenos que esfarelam e grãos maiores, mais graúdos, mais bem definidos. Então, a questão da multiplicação. Quando a multiplicação ela é baixa, você vai ter grãos pequenos. Ou o oposto talvez pode também ter sentido. Quando eu tenho grãos pequenos, a multiplicação vai ser baixa. E quando eu tenho grãos grandes, a multiplicação, quando eu tenho uma multiplicação alta, eu vou ter grãos maiores. Ou o oposto também pode ser estudado ou pode ter sentido. Quando eu tenho grãos maiores, a multiplicação pode ser maior. Mas voltando aqui à questão da multiplicação, então, quando a multiplicação ela é pequena, eu vou ter grãos pequenos, eu vou ter uma alta quantidade de células, counts, seriam células viáveis, então eu vou ter muito micro-organismo disponível, viável ali, e vou ter uma alta produção de metabólitos. Isso aqui é relacionado, pois se eu tenho bastante células de micro-organismos ali disponível, o grão está bem pequeno, a área superficial total da cultura vai ser bem grande, então eu vou ter muito micro-organismo exposto ali ao líquido para fermentar o substrato, e eles vão fermentar mais rápido, eu vou ter uma fermentação mais rápida, mais intensa, e eu vou ter muita produção de metabólito. Enquanto que quando a multiplicação ela é alta, eu tenho os grãos maiores, eu vou ter uma quantidade de células viáveis menores. E aqui ele não fala da questão dos metabólitos. Pode ser que ele não observou a diferença, mas basicamente essa tabela traz aí as consequências dos fatores e aí que como os fatores impactam aí na fermentação do kefir. Então, essas coisas aqui, elas estão relacionadas. Em casa, é muito difícil a gente conseguir controlar tudo isso, mas já é meio que um caminho a ser seguido. Então, se eu sei que eu estou utilizando pouco açúcar, por exemplo, abaixo de 4%, eu vou estar nessa condição. Se eu estou utilizando 5, 6% de açúcar, é uma faixa aceitável, até talvez 8% de açúcar seria uma faixa aceitável. 10 ou mais por cento eu vou cair nisso aqui. E aí é onde eu talvez tenha que tomar um pouco de cuidado, principalmente com a fermentação, porque ela vai ficar rápida, ela vai ficar intensa, vai produzir muito metabólito, vai ter gosto forte. A longo prazo, isso pode impactar a cultura, porque na hora que ele fala aqui alta produção de metabólitos, alguns metabólitos são ácidos, então pode ser que tenha uma acidez maior, e isso pode impactar a cultura a longo prazo. Então são coisas a serem pensadas com calma, mas isso aqui permite a gente entender aí o básico da fermentação do kefir. Então eu queria gravar esse vídeo só para essa tabela, e depois eu vou começar esse tópico no próximo vídeo, esse tópico que é aumentar a escala de produção do kefir de água.